Vamos falar agora do comportamento de um condutor carregado. Temos inicialmente aqui um condutor neutro. Ele estando neutro, a gente sabe que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Suponhamos que nós pegamos e atritamos esse condutor. Nós vimos que quando a gente atrita dois corpos, eles adquirem carga elétrica, positiva ou negativa. Suponhamos que esse condutor ficou carregado positivamente. Depois de um certo tempo, essas cargas não ficam nessa região. Elas se distribuem na superfície externa do nosso condutor. Quando chega nessa situação, a gente fala que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. E isso tem uma coisa bem bacana aqui. Como as cargas estão distribuídas na superfície, o campo elétrico no interior desse condutor, ele vale zero. E isso a gente chama de blindagem eletrostática. E além disso, outra coisa que é importante é o vetor campo elétrico na superfície. Como aqui é positivo, nós teremos vetores que apontam para fora. E esses vetores sempre serão perpendiculares à superfície. Nós temos aqui alguns exemplos da blindagem eletrostática. O exemplo clássico é da gaiola de Faraday, que ele construiu uma gaiola e ficou lá dentro. Pediu seu ajudante para eletrizar essa gaiola e como o campo elétrico dentro da gaiola é nulo, nada aconteceu com ele. Ele estava blindado. Outro exemplo que nós temos aqui, olha, tem um pêndulo e tem aqui um corpo carregado. Nós sabemos que todo corpo eletrizado atrai um corpo neutro. Então, nesse caso, ocorreu a atração tranquilamente. Já nessa segunda situação, esse pêndulo está blindado por essa gaiola. Então, a gente pode perceber aqui que não ocorreu a atração nesse caso. Um outro caso é quando você coloca um celular dentro de uma caixa metálica, né? Então, o sinal irradiado pelo celular não vai para o exterior, da mesma forma que o sinal irradiado pela estação celular não vai para o interior. Este é até um experimento bastante simples que vocês podem fazer em casa. Vocês podem pegar o telefone celular, enrolar ele no papel alumínio e ligar para o telefone. Vocês vão ver que vai dar na caixa postal, porque o celular ele está blindado. Outra coisa, funciona com o carro. Se durante uma tempestade, você deve ficar dentro do carro. Primeiro, porque você não vai ficar na chuva para se molhar. E segundo, porque esse carro funciona como uma blindagem. Campo elétrico de uma esfera. Então, nós vamos analisar o campo elétrico de uma esfera em 3 pontos. Primeiro aqui no ponto A, depois no ponto B e num ponto interno. Sempre a gente vai considerar a distância até o centro da esfera. Então, quando eu pegar o ponto A, eu tenho que pegar toda essa distância aqui. Essa distância toda vai ser a distância até a superfície, mais o próprio raio da esfera. A equação que a gente utiliza aqui é a mesma da carga pontiforme. Então, vai ser K vezes Q, só que a distância vai ser Rzinho mais Rzão. Isso elevado ao quadrado. Quando eu pego o ponto B, que está aqui na superfície, a distância vai ser o próprio raio da esfera. Então, vai ser K vezes Q sobre R elevado a 2. E em C, que é um ponto interno, o campo elétrico é igual a zero, que é a blindagem eletrostática. Como nós vimos, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, como que a gente representaria esse gráfico aqui? O que é importante? Aqui dentro, esse campo elétrico, ele é nulo. Então, eu tenho que vai ser uma reta na origem. Depois disso, quando está aqui, olha, no ponto B, nós já temos um valor de campo elétrico. E a partir daqui, à medida que a gente aumenta essa distância, o nosso campo elétrico, ele diminui. Sendo que, se eu aumento a distância, por exemplo, 3 vezes, o meu campo elétrico vai diminuir 9 vezes. Então, significa que o campo
é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E como nós vimos, esse gráfico é uma hipérbole. Então, aqui representa o interior e aqui o exterior. Temos a rigidez dielétrica. O que seria isso? Todo isolante ele pode se tornar um condutor. Existe um campo elétrico máximo chamado de rigidez dielétrica. Por exemplo, o ar, a rigidez dielétrica do ar é 3 vezes 10 a 6 newtons por coulomb. Então, significa o quê? Se a gente conseguir ultrapassar esse valor, o ar, que era isolante, ele se torna um condutor. Então, temos aqui um exemplo clássico. As nuvens, elas estão carregadas. Só que as nuvens, elas não ficam paradas. Elas entram em atrito com o ar, que está aqui ao redor, e entram em atrito uma com a outra. Dessa forma, ao atritar, essas cargas aumentam. Essas nuvens vão ficando cada vez mais carregadas. Só que quanto maior for a carga, maior é o campo elétrico. Só que esse campo elétrico ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar no valor máximo, que seria esse valor da rigidez dielétrica. Ultrapassando esse valor, vai ter uma descarga elétrica, que é o que a gente chama de raio. E esse raio, ele é composto de duas partes, que é o relâmpago que é a luz, e o trovão, que é o barulho. Lembrando que nós vemos primeiro o relâmpago para depois ouvirmos o trovão. Isso porque a velocidade da luz ela é bem maior do que a velocidade do som. E para finalizar a nossa aula, nós temos o poder das pontas. Por mais que as cargas se distribuam na superfície de um condutor, elas sempre vão se acumular em regiões pontiagudas. Então, tem um grande acúmulo nessa região. Por isso que é chamado de poder das pontas. E o principal exemplo que nós temos aqui são os para-raios, né? Os para-raios serão colocados em regiões mais altas e são pontiagudas. Então, quando um raio for cair, provavelmente vai cair no para-raios.